Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30, é tempo de esperançar, né? Hoje, terça-feira, é aquele dia agitado, né? Eu cheguei agora há pouco lá do trabalho, né? Daria tempo para eu vir andando, mas sempre acontece alguma coisa. Quando tem com alguém rola, paz e bem. Tô eu aqui na correria, tô acabando de chegar do trabalho, né? Chegou mais alguém? Oi, Diane, paz e bem. Boa noite a todos, boa noite a todas. Nós estamos aí nas nossas atividades, né? Uma correria só, resolvendo um monte de problema, mas é assim mesmo, né? Daqui a pouco a gente vai fazer a nossa reflexão. Hoje a leitura tem uma coisa muito interessante. Boa noite, paz e bem. Ô, Diane, já também está mandando paz e bem. Obrigado. Hoje a nossa reflexão ela tem uma questão, né? E uma questão que deveria nos levar a refletir, né? Refletir um pouco sobre como nós estamos tratando as situações, como nós estamos tratando os casos, né? De vez em quando eu tenho a impressão que a gente ainda precisa melhorar muito em algumas coisas, sabe? Mas isso pode ser só uma impressão minha, mas eu tenho a minha, né? A gente vai fazer a nossa reflexão daqui a mais um pouquinho. E aí vocês dizem se eu não tenho razão, se a gente não tem que pensar melhor as nossas situações, né? Essas nossas formas de ver, de pensar, de agir, né? Entendeu? Então vamos ver, vamos dar uma pensada nisso, né? Enquanto eu estou aqui esperando para a gente entrar, né? Tá quase na hora. Como é que vocês estão aí? Como é que estão as coisas pro lado de vocês? Hoje foi um dia muito tumultuado lá no trabalho. Muita coisinha, muito probleminha para resolver, né? Mas deu certo, funcionou, né? Isso aqui é importante, entendeu? Então a gente vai levando as coisas, tentando resolver o máximo de coisa no mínimo de tempo. Que também está na hora, né? Nesse momento a gente está numa correria danada. Nós estamos chegando perto da data muito importante, né? Da data marcante do cristianismo, né? O momento que Jesus se encarna. A gente celebra esse momento. Os dois da fé cristã, né? O momento que Jesus se encarna, né? Que Deus se encarna na figura de Jesus. Ele é Deus e é homem. E depois, no instante que ele ressuscita, né? É até interessante porque as pessoas às vezes não têm ideia disso, né? A maior festa litúrgica não é a Páscoa, e sim a vigília, né? A vigília que antecede a Páscoa. O sábado de Aleluia é uma celebração mais importante que o domingo de Páscoa. As pessoas às vezes não têm essa ideia, né? Mas é muito interessante isso, né? Vamos esperar mais um pouquinho. Está quase na hora. Pronto. Chegamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e aos anciãos do povo: O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos.
Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho, não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. E este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo, que os publicanos e as prostitutas está dando uma trava aqui, eu vou tentar mexer para ver se melhora, tá, pessoal? Em verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas cedem no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Sabe, um ponto muito importante nessa leitura, na minha opinião, é o título de hoje: A Vontade do Pai. E por que eu acho que é importante? Ontem a gente falou da questão da necessidade do poder, da autoridade dentro da igreja, né? É o clericalismo, né? Que existia um tanto naquela época, que existe muito hoje, inclusive hoje nós temos leigos clericalistas, né? E o desejo do Papa Francisco de mudar isso através da sinodalidade. Hoje nós estamos vendo uma outra situação que é muito interessante. É claro que Deus Pai, Deus Filho, Deus são um só Deus, né? Que se apresentam para nós de formas diferentes, em momentos e necessidades diferentes, nos trazendo as suas bênçãos, as suas graças, as suas inspirações. Mas aqui nós temos Jesus fazendo o que ele habitualmente fazia. Ele coloca uma parábola, né, uma história, para tentar passar uma ideia da vontade do Pai. É a ideia-chave, porque ele fala assim. Observem bem, ele coloca duas formas de agir. O primeiro diz: eu não vou agir, oi Isabel, minha filha, paz e bem. O primeiro diz assim: eu não vou fazer o que você quer, mas faz. Né? E quantas pessoas a gente conhece que vivem essa realidade? E olha que Jesus pegou pesado, porque os publicanos e as prostitutas era, assim, o pior dos piores. Pior que eles, só os pagãos, que não acreditavam. Só eles. Então, assim, dentro dos judeus, os publicanos e as prostitutas eram os mais desprezados, né? Enquanto os sacerdotes e os anciãos do povo eram os mais bem cotados. E ele coloca muito bem isso. Os publicanos e as prostitutas, eles são o primeiro filho. Aquele que diz: eu não vou fazer o que o Senhor me pede, mas faz. Enquanto os sacerdotes e os anciãos do povo são
o segundo filho, que diz, eu vou fazer a vontade do Pai, mas não faz. E é muito interessante, porque quando ele desmascara, ele fala assim, porque João Batista veio num caminho de justiça. Observe, ele não fala num caminho, ô Pedro, paz e bem. Ele não fala num caminho de boa noite. Ele não fala num caminho de oração, ele não fala num caminho de reflexão, ele não fala num caminho de culto, ele fala num caminho de justiça. Porque para o judeu, justiça era fazer a vontade do Pai. Né? São José, o justo, aquele que faz a vontade do Pai. Então, João Batista veio num caminho de justiça. E nós vimos, no domingo passado, o caminho de justiça que João Batista pregava. Né? Não façam, não usem da violência, não sejam gananciosos, não propaguem mentiras. Se você tem 2 túnicas, dá uma para os outros. Se o mesmo com a comida. Ou seja, não é uma questão outra, senão a relação sua com o seu próximo, a sua próxima. Né? E aqui é muito interessante, porque ele coloca que aqueles que eram os desprezados da religião poderiam estar cumprindo a vontade do Pai. E nós vivemos hoje, e há muitas pessoas que falam isso, e que agem isso, e que dizem isso, e que pregam isso, como se existisse um grupo de pessoas fadadas à destruição, simplesmente porque não estão no modelo perfeito de fé. É como se para Deus fosse tudo ou nada. Né? É como se para Deus fosse assim, o santo ou nada. Né? Ou você é um santo impoluto perfeito, ou você vai para o inferno. E aqui a gente vê que não é bem assim. Aqui a gente vê o seguinte, Deus está muito mais preocupado com a forma como você age do que com o que você afirma. Ele está muito mais preocupado com o bem que você faz, né, do que com o mal que você faz. É muito claro quando ele fala aqui, né, porque João veio até vós num caminho de justiça, e vocês não creram neles. Por isso, os publicanos e as prostitutas vão ter precedência, porque eles creram. Observa, não é porque, Jesus não fala assim porque eles se conheceram puros, porque eles estavam dispostos a tudo. Não, eles creram. Sabe, Jesus, ele é tanto amor, mas tanto amor, que ele reconhece o teu esforço, ele reconhece a tua tentativa, ele reconhece o seu caminhar, mesmo que lento, mesmo que tropeçando, mesmo que as pessoas apontem o dedo para você e digam assim, você é um pecador, você é uma pecadora, você tem esse pecado, esse pecado, esse pecado. Sabe, as pessoas, elas não entendem que Jesus não veio para realizar a nossa vontade. Ele veio para realizar o Pai. É salvar a todos. É salvar a todas. A vontade do Pai é dizer que basta a sua disposição de seguir Jesus. Mesmo que com todas as suas dificuldades, com todas as suas imperfeições, ela será reconhecida. Né? É muito interessante como as pessoas às vezes não prestam atenção no que o próprio Jesus falou. Esse ano, eu não sei se vocês assistiram a live que eu falo da porta estreita, porque eu falei o seguinte, prestem atenção, Jesus não fala
passem pela porta estreita. Ele fala, esforçai-vos para passar pela porta estreita. Pedro, quando reconhece que Jesus é alguém especial, ele ainda não sabia que Jesus era Deus, lá na pesca milagrosa, quando Jesus o chama, ele se joga no chão e fala assim, mestre, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus o chama. Quando Jesus se encontra com o oficial romano pagão, que adorava outros deuses, e ele fala, Senhor, você pode curar meu servo daqui, basta você falar. Sabe, todas essas pessoas, elas não eram quando foram aceitas por Jesus. Digo mais, o próprio Pedro, né, a pedra sobre a qual Jesus funda a sua igreja, era um homem com todos os seus limites e nem por isso deixou de ter o papel dele. Né? O próprio Tiago, né? Pedro, João e Tiago, o próprio Tiago era um homem com dificuldades de abandonar o judaísmo e nem por isso deixou de ser Tiago. Saulo, o assassino sanguinário, com todos os seus problemas e limitações, foi chamado a ser Paulo. Sabe, a vontade do Pai é muito mais do que você dizer Jesus é Deus, é o Senhor da minha vida, é o mestre da história, é o Salvador do universo. Muito mais que isso. A vontade do Pai é que você viva segundo a mensagem de amor, segundo a mensagem de acolhimento, segundo a mensagem de cuidado, de justiça inclusive social e material. A igreja fala que justiça é dar a cada um conforme a sua necessidade. É por isso, sinceramente, que eu acho que a gente tem que ir além. A gente tem que pensar muito e afirmar que a vontade do Pai é mais do que apenas dizer eu vou fazer. É preferível que você afirme a sua incapacidade. Eu não consigo fazer isso. Mas faça. Mas é preferível que você se afirme limitado, mas diga, eu sou limitado, eu não consigo fazer, eu não quero fazer isso. Mas ame o teu irmão, ame a tua irmã, proteja os indefesos, acolha os perseguidos, inclua os marginalizados, garanta os direitos humanos aos homens e mulheres por quem você se encontrar, acolha os imigrantes e refugiados. Do que você dizer, eu vou seguir a vontade do Pai, eu vou fazer uma luta absoluta, eu vou seguir a vontade do Pai, eu serei perfeito ou não serei nada, eu serei santo ou não serei nada, eu farei qualquer coisa, eu farei isso, aquilo outro. Eu odeio o teu irmão, odeio a tua irmã, espalha mentira, alimenta o ódio, é racista, machista, misógino, homofóbico, fomenta o preconceito, a violência. Sabe, não adianta. Não adianta você dizer que vai seguir a vontade e não faz seguir. É preferível que você seja absolutamente sincero. Até porém, aqueles que são considerados os piores é o que tiveram preferência. Deus não está preocupado com as 99 ovelhas perfeitas, ele está preocupado com a uma ovelha que não é perfeita. E vamos falar sério, nós temos coragem de dizer que nós somos perfeitos, que nós somos a cereja do bolo, a azeitona da empada? Sinceramente, eu não sou. Sinceramente, eu
Sou uma pessoa que estou em construção, que preciso ainda lutar contra uma série de demônios, de feras que existem dentro de mim, que me levam a me afastar de Jesus. Porque se eu não admitir que eu tenho meus limites, eles me vencem. Sabe, a gente tem que ter coragem de dizer, eu ainda não sigo a vontade do Pai, porque eu ainda não olho para cada irmão e cada irmã como se fossem o próprio Jesus. Sabe, não tem nada demais em admitir isso, não tem nada de errado, não tem nada de imperfeito, não tem nada de condenável em dizer. Essa vontade, até porque talvez nenhum de nós possa segui-la. Mas eu me esforço a cada dia para caminhar junto com Jesus, para caminhar junto com a comunidade que segue Jesus, para amar a todos e a todas como Jesus amou e, portanto, só vendo o bem que existe nas pessoas. Esse é o caminho de justiça de João. Essa é a nossa estrada. Amém? Bom, eu espero que eu tenha conseguido fazer uma boa reflexão com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Espero não ser decepção para ninguém. Mas eu acho que é importante que a gente fale a verdade, que a gente diga aos outros claramente o que a gente pensa, o que a gente faz, o que a gente quer, né? Djalma Duraci estão mandando amém com mãozinha de oração. Obrigado. Sabe, eu acho que é por aí. A gente tem que falar a verdade, tem que dizer a todos e a todos o que é verdade. O resto, pessoal, a gente deixa para depois. Deixa para lá. E a gente vai levando, melhorando a cada dia. Tá? Hoje foi muito bom. Amanhã, 19h30, a gente se encontra, né? Quinta-feira vai ser dia 16. Tem uma celebração penitencial na igreja. Começa às 19 horas, eu não sei o que eu vou fazer. De repente, é capaz até de eu fazer a live lá da paróquia. Só para vocês estarem comigo, né? Aí vai ser estranho, que eu vou estar de máscara, né? Talvez esteja de túnica, mas é assim mesmo, pessoal. Vida de diácono é doida, né? Vocês sabem disso, que vocês me conhecem, tá? Tamo junto, pessoal. Vamos em frente, vamos caminhar, seguindo a vontade do Pai, o caminho de justiça. A todos eu vou deixar a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Hoje é dia de São João da Cruz. Eu vou pedir a Ele e a um outro santo que interceda por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de João da Cruz, por intercessão de Martinho de Lima, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, vamos em frente. Está chegando o Natal, está chegando a alegria e a esperança. Vamos tocar para frente, vamos nós. Beijos e bênçãos. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Tchau, tchau.